Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, nós tivemos nesse final de semana, senhor presidente, e eu falei com a deputada Luciana Rafaim aqui, que é do Bloco da Agricultura Familiar, uma situação atípica aqui, não só aqui na Lapa, falava com o presidente hoje também em Rio Negro, mas aqui na Lapa, na comunidade quilombola da Restinga, que estava produzindo para o PENAI, deputada Luciana, e perdeu praticamente toda a sua plantação por uma chuva de granizo. E aí estão sem saber o que fazer. Pediram apoio a essa casa, nos enviaram várias mensagens a vários deputados, solicitando inclusive que o governo pudesse criar um fundo emergencial. O deputado Lemos já teve contato também, nós estamos procurando o secretário Ortigara. É uma situação desesperadora. Infelizmente, o PENAI paga pouco, paga com valores que são menores do que aqueles valores dos anos anteriores. Nós já havíamos colocado isso aqui na tribuna, e uma chuva de granizo como esta, falei com a ex-prefeita Leila, traz um prejuízo inestimável para aquela comunidade. Da mesma forma, esse final de semana nós tivemos também, não por chuva de granizo, mas por outras razões, uma situação que nos preocupa muito, senhores deputados, que é a situação dos alunos do noturno de São José dos Pinhais, especificamente do Colégio Arnaldo Jansen. Para que os senhores tenham uma ideia, esse colégio tem 54 alunos que estavam fazendo o curso noturno, que não tinham para onde ir, porque o colégio foi transformado em cívico-militar, não poderia, mas foi, como tantos que não poderiam ser, mas foram. Esses alunos foram acolhidos por um outro colégio. Durante um ano ficaram no outro colégio improvisados em carteiras para crianças, sem ter cantina, sem ter ônibus, sem ter nada. E este ano, novamente, terão problemas porque não tem para onde ir. E muitos irão abandonar a escola. A diretora do Arnaldo nos ligou dizendo que não sabe mais o que fazer, professor Lemos. Não sabe o que fazer porque simplesmente colocaram novamente para que ela dê conta de receber três turmas do noturno. Quando foram procurar a prefeitura para que haja transporte gratuito, a prefeitura disse que não tem como pagar, pagará só meio passe escolar, e muitos mesmo desses alunos que estão tentando estudar irão, infelizmente, se persistir essa política, irão desistir. Essa política que o governo leva é uma política ruim, porque é uma política que não vê a exclusão, não vê, e parece que alguém dentro do governo não quer entender que esse tipo de política só tem trazido prejuízo para o Paraná. É difícil justificar o que leva o governo a pegar turmas do noturno de São José dos Pinhais, transferi-las para outros colégios, sabendo, professor Tercílio, que não há condições de terem locomoção, mas ainda assim insiste. Da mesma forma que insiste com as benditas aulas Sesumar. Alguns aqui tomaram conhecimento do que significa, o Ministério Público se vai investigar, mas eu tenho preocupação que isso demore muito tempo. O que significam as aulas do Unicesumar? 5 horas uma criança em frente a uma televisão, durante 5 horas, e muitas delas sem monitor, porque os monitores que o Unicesumar iria contratar não foram contratados. Eu estive quinta e sexta-feira em várias escolas que têm cursos técnicos, e a reclamação de todos os diretores é a mesma. Nós vamos ficar 5 horas com crianças sem monitores, com um único professor dando aula, sabe-se lá para quantos alunos. Fiz o pedido de informações aqui, vamos aguardar que seja respondido, mas fala-se em 700 alunos por professor que ficam em Maringá. O Unicesumar, que recebeu um valor considerável para fazer esse modelo de aula remota, simplesmente está fazendo com que as crianças não tenham mais como estudar. Isso é grave, porque da mesma forma que nós temos acompanhado e trazido para cá várias dessas preocupações, nós trazemos essas preocupações porque nos parecem que elas estão todas encadeadas. É a perda dos quilombolas, que irá impactar no PENAI, é a falta de transporte escolar, que está agora fazendo com que muitos alunos desistam, são as aulas feitas pelo sistema remoto com a Unicesumar, que não tem monitores e que os professores estão tendo que, entre aspas, cobrir essas aulas sem que seja a sua obrigação. Enfim, há uma série de coisas acontecendo na educação do Paraná que nós estamos regredindo. Aliás, alguns professores têm perguntado por que não saem, não disponibilizam os rendimentos para o imposto de renda antes de chegar praticamente ao prazo final.
Então, há tantas coisas pequenas, como aconteceu agora, semana, de novo, né, a gente cansa de falar da Adriana Campa, mas a Adriana Campa faz umas coisas que é impossível que nós não falemos dela. Agora ela diz que o aluno que foi reprovado por falta não tem direito à matrícula. Não existe isso em lugar nenhum, isso é uma sandice, a pessoa vir falar que não vai disponibilizar a matrícula. É obrigatório disponibilizar a matrícula, mas parece que a intenção é criar todo dia um caos, e viver de caos. Viver dizendo que as crianças não terão matrícula, que se estiver com Covid vai perder as aulas, que o professor que estiver com Covid é para esconder que está com Covid, que o processo do PNAE vai ser resolvido sabe-se lá quando. Então me preocupa muito isso, mas é um processo que está ligado do governo federal, ao governo do Estado, a um projeto de destruição do Estado. E quando eu falo em projeto de destruição do Estado, obrigatoriamente tenho que me referir ao governo Bolsonaro. O homem que foi lá falar com os comunistas, que ia impedir a guerra. O grande, eu falei que seria Bolsonarovitch, agora o nome dele, porque afinal aparece de gorro vermelho, saudando os comunistas que morreram. Isso deve fazer com que alguns de extrema-direita, bolsonaristas, revirem no túmulo, porque agora estão perdidos. Ué, o Bolsonaro não era contra os comunistas e agora está lá. E aí tem que achar desculpas. E qual é a desculpa? O Lula. Sempre é o Lula. O Lula, talvez se o Lula não existisse, Bolsonaro teria que inventar alguma coisa. Porque uma hora é o filho do Lula, outra hora é a esposa do Lula, que aliás nunca recebeu cheques. A Michele, ou a dona Michele, não é a esposa do Lula. O filho do Lula não é o dono da casinha de chocolate que comprou por 6,5 milhões uma mansão. A ex-esposa do Lula, que aliás já faleceu, não é a mulher que comprou outra mansão em Brasília, que mora com o filho. Então parece que as coisas caminham em torno do Lula, mas eu vi muitas obras sendo inauguradas pelo senhor Jair Bolsonaro. É o perfeito engenheiro de obras prontas, porque todas elas já estavam com 70% feitas. Ou será que alguém tem assim, é difícil acreditar que seja sincero, professor Tercílio, que alguém ache que o Bolsonaro fez a transposição do Rio São Francisco. Ora, nem na Bíblia, naquela abertura do Mar Vermelho, que dizem que foi feita, nem isso seria possível com Bolsonaro fazendo a transposição do Rio São Francisco em 6 meses ou em 1 ano. É lorota, é piada, é mentira, esse governo é mentiroso, esse governo é falso, esse governo inventa coisas, esse é o governo que está liberando garimpo nas terras indígenas, é o governo que liberou e vai liberar todos os agrotóxicos possíveis, é o governo que não conta que a inflação está a 10%, é o governo que tem 15 mil militares pendurados lá sem saber o que fazer, é o governo que todos os dias tem que inventar uma fake news, e aí bota o seu filho Carlos. Aliás, eu pergunto a quem defende Jair Bolsonaro, o que Carlos Bolsonaro, um vereador do Rio de Janeiro, faz numa delegação em Moscou? Deve ter ido lá para conhecer o Putin, o ditador da Rússia, o homem que foi homenageado por Bolsonaro. O que foi fazer lá? Foi passear de avião? Porque afinal não tem o que fazer no Rio de Janeiro? Ou será que foi achar um pouco de farofa para jogar nas pernas do pai? Lá não tinha farofa, estava frio, né? Não tinha farofa. Talvez tivesse pensado que lá dava passear de jet ski, como fez aqui em Florianópolis, enquanto a população morria na Bahia. Talvez pensasse, senhor Jair Bolsonaro, que ia enganar a população novamente, que ia mentir novamente, dizendo, olha, inaugurei agora obras, fiz ferrovias. Qual ferrovia? Qual ferrovia? A Norte-Sul? Não. A Norte-Sul já estava praticamente concluída. A ferrovia que vai ser de leste a oeste? Não, porque os processos... Nós sabemos que uma ferrovia, para ser feito, para ser tirado do papel, leva anos, para ser liberado leva anos. Agora, chegar na hora que o bolo está pronto, que a festa está pronta, que os convidados já estão todos lá, e cantar parabéns, desculpe, mas isso qualquer um faz. Eu quero ver é construir esse processo. E o senhor Jair Bolsonaro não tem condições de fazer. Sabe por que não tem? Porque durante todo o tempo que esteve no Congresso Nacional, dormia. E quando perguntaram para ele o que ele fazia com o auxílio que ele recebia, o que ele fazia? Comia gente. Falou isso, usava o dinheiro para comer gente. Eu sou um homem que só sei matar, eu fui treinado no exército para matar. Aí deram uma pistola para ele. Ele não sabia atirar porque esqueceu que para atirar tem que destravar a pistola. Isso não sou eu que estou dizendo, está em todos os jornais. Esse é o presidente da República, gente. Que se tudo correr bem,
nós vamos ficar livre dele dia 2 de outubro. Obrigado.